A paz do Senhor, alunos do estudo bíblico da comunidade evangélica Casa de Oração. É uma alegria novamente estar aqui com vocês, trazendo um pouco da palavra de Deus, dos ensinos do Senhor. Nós estamos fazendo a leitura e o estudo desse livrinho aqui, desse livro, Elias e Eliseu, Homens de Ação. Queremos agradecer à editora Cristã Evangélica por ter nos permitido fazer essas gravações e disponibilizar nos meios eletrônicos. E queria agradecer vocês também que têm acompanhado as nossas aulas. Essa já é a 6ª aula e o tema é Elias, um homem poderoso na oração. Aqui o cenário da aula é que Elias havia acabado de ter um confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele havia derrotado os profetas de Baal num desafio, em que eles deveriam orar e pedir para que viesse fogo do céu e consumisse o holocausto, onde eles haviam despejado uma quantidade muito grande de água. E Elias, ele ora a Deus fervorosamente, confiando que Deus estaria ouvindo a oração dele e estaria dentro do propósito daquele confronto. E fogo do céu desce e consome tudo aquilo que estava ali no altar, inclusive as pedras e tudo mais que estava ali. O fogo consome, um fogo poderoso de Deus. Logo em seguida, Elias, ele passa a perseguir, ele manda que o povo persiga os profetas e mate a fio da espada os profetas de Baal. Elias, ele tinha um compromisso, ele só tinha compromisso com a palavra de Deus e com as coisas de Deus. Ele não tinha tolerância com iniquidade e nem com idolatria. Então era necessário que a idolatria que havia naquele tempo na terra de Israel fosse aniquilada de vez. E os 400 profetas de Baal são mortos e aniquilados. Acontece que havia na terra também uma grande seca e Elias, ele passa a orar para que Deus mande chuva naquele local, e ele ora incessantemente, ele ora já tendo a experiência que Deus havia respondido a sua oração anterior e havia mandado fogo do céu. Ele ora agora para que Deus mandasse a água do céu, a água e o fogo, que são símbolos do Espírito Santo. Ele orava por uma bênção generosa de chuva, para que molhasse a terra e para que saciasse a sede das plantas e do povo, que passava já por vários anos de seca. E Elias, ele faz a oração e ele manda que seu moço vá conferir para ver se a chuva está vindo. E por 7 vezes isso acontece, até que o rapaz, o seu servo, né, volte até ele e diga assim: não, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E esta pequena demonstração que o milagre estaria por vir, esta pequena nuvem, ela se transforma numa grande nuvem e numa grande chuva. E assim era Elias, um homem de oração. Mas nós precisamos entender que a oração, ela é tão importante nos dias de hoje como foi nos dias dos profetas. É uma ferramenta do homem para manter contato com Deus, para ter intimidade com Deus, para ter relacionamento com Deus. E por que não para pedir as coisas para Deus?
porque nós somos dependentes de Deus. Elias não poderia por ele próprio fazer que o fogo caísse do céu. Elias por ele próprio não poderia fazer com que a chuva caísse do céu. Ele era completamente dependente do Deus que ele servia. O poder da oração está quem ouve a oração, que é Deus, não no homem. Elias, ele começa uma oração dizendo assim: o Senhor, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Note que Elias, ele começa declarando a soberania, o reinado de Deus na sua vida e na vida de Israel. Ele não está orando para qualquer Deus, ele está orando para o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ou Israel. Ele identifica aquele quem ele está endereçando a oração. É o Deus Altíssimo, o Deus de Israel. Em seguida ele diz assim: manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Senhor, queremos que o Senhor hoje manifeste tudo aquilo que nós já sabemos que o Senhor faz, tudo aquilo que sabemos do poder que o Senhor tem para fazer. É isso que ele está dizendo. E que eu sou teu servo. Essa é uma declaração muito importante de Elias. Ele está declarando ali que ele serve ao Senhor. Ele não é apenas um homem qualquer, mas ele é um homem que serve ao Senhor. É interessante que nós precisamos entender nesta relação da oração de um homem de um lado, ou de um grupo de homens e mulheres de um lado, e Deus do outro lado. Nós precisamos identificar que Deus é aquele que pode todas as coisas, é aquele que tem o poder, e do lado do homem é aquele que é digno, que é aquele que se mantém numa posição de se achegar diante de Deus. Não é qualquer homem que Deus dá atenção na oração, mas são aos homens de Deus, aos homens e mulheres que servem ao Senhor, que cumprem os seus desígnios, que são fiéis. A estes Deus ouve. E é importante nós entendemos também que a oração não é um exercício diário de repetição, um exercício mecânico. Ela é uma conversa, é a expressão da intimidade que eu tenho com Deus. E a palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mesmo nós, aqueles que se identificam com a palavra de Deus e buscam servir a Deus em fidelidade, mesmo nós, na nossa fragilidade humana, nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo é aquele que pega a nossa oração e transforma ela numa conversa audível, em que Deus possa entender o que nós estamos tentando falar com Ele. Olha aí como é que é a relação na oração do homem com Deus, ou dos homens e mulheres com Deus. Nós temos que ser conhecedores da palavra de Deus, porque Elias, ele diz assim, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. A oração, ela tem que estar sempre alinhada com as coisas de Deus, e com a vontade de Deus, e com a palavra de Deus. Você não pode fazer uma oração que não siga os padrões morais e espirituais de Deus. Você não vai conseguir nenhuma resposta de Deus. Você tem que seguir um padrão da ética de Deus, da moral de Deus, da espiritualidade, das regras espirituais. Servindo ao Senhor com intimidade com Ele. Falar com Deus é pedir o favor de Deus. Na mais diversas formas, nós somos dependentes dEle. Nós precisamos declarar isso. Senhor, eu não posso nada sem Ti. Eu preciso do Teu favor. Eu preciso da Tua mão sobre mim. Eu preciso da Tua unção. E
E esta unção que vem na oração, que a oração, aquela oração que é respondida, que ela é correspondida, que ela é traduzida no milagre, ela causa um tamanho impacto na vida do crente, que ele fica um crente mais forte, mais preparado. Por isso a importância que nós temos de difundir aquilo que nós alcançamos na oração, trazer o testemunho para outras pessoas, porque nós sentimos a força de Deus quando Ele responde a nossa oração. E às vezes a resposta dele vem como um silêncio, vem calmo. Deus não é espalhafatoso, Deus não é barulhento. Muitas vezes vem muito calmo na minha vida, na sua vida, mas vem com uma transformação, com um poder incrível. Elias experimenta uma unção quando a chuva começa a cair. Ele percebe uma unção na vida dele maravilhosa e ele se fortalece, ele ganha uma força sobrenatural e ele consegue alcançar Acabe, que estava a caminho de Jezreel, num percurso de 32 quilômetros, Acabe a cavalo e Elias a pé. E ele consegue alcançar Acabe antes que chegue a Jezreel. E Elias vai para Jezreel exatamente para testemunhar o grande feito que Deus havia realizado na terra de Israel. A grande chuva, a abundância de chuva, a bênção que Deus havia derramado do céu sobre Israel. Ele foi anunciar como o Senhor havia feito grandes coisas em Israel. Há uma força divinamente concedida e um suprimento para aqueles que oram. A oração nos alimenta e nos fortalece. Ela é mais do que uma conversa, ela é um meio de duas mãos. Na oração você entrega aquilo que você está sentindo e você recebe de Deus aquilo que Ele está sentindo a seu favor. Você se fortalece. Você ganha força extra, você se fortalece na sua vida espiritual, porque você sabe que você e Deus têm um canal aberto e que você, quando ora corretamente, quando você segue os padrões de Deus, você recebe a resposta de Deus. Oração é um exercício diário para manter uma vida de transparência diante de Deus. Você precisa, quando você está diante de Deus, você abre o seu coração, abre o seu peito e você se mostra a Deus em toda a sua fragilidade, em toda a sua dependência. Você está ali diante de Deus, de peito aberto, dizendo assim: Pai, eu preciso de uma determinada coisa numa determinada área, mas eu não tenho mais condições de conseguir isso por mim mesmo. Eu preciso da sua ajuda, do seu favor. O Senhor que já tantas vezes me auxiliou, tantas vezes já respondeu minha oração, eu te peço que responda mais uma vez, que o Senhor possa estar me ajudando, porque eu estou pedindo de acordo com a tua palavra. E Deus, Ele vai te ouvir. Deus, Ele vai te responder. Deus vai fazer coisas maravilhosas na tua vida, no teu ministério, na tua família, porque Ele é um Pai amoroso. E a palavra diz: quem é o filho que pedindo pão ao pai, o pai o dá uma serpente. Deus não é esse Deus. Deus é um Deus que quer o melhor para a sua vida. É aquele que interpreta a sua oração de uma forma celestial, né? Não diante dos padrões humanos, mas diante do próprio padrão de Deus. Ele interpreta as suas necessidades e Ele concede de acordo com a vontade dEle e de acordo com aquilo que você precisa realmente, porque às vezes nós estamos orando e pedindo uma coisa que nós não precisamos, mas Ele vem com a resposta certa, Ele vem com aquilo que nós realmente necessitamos. E algum tempo depois nós vamos descobrir que Deus na verdade fez o melhor nas nossas vidas.
e Ele sempre faz. E nós sempre podemos contar com Ele. Ele era um Deus presente na vida de Elias. Elias foi um grande profeta. Elias foi um homem em que Deus realmente agia na sua vida, honrava a vida dele, trazia palavras na sua boca, fazia com que ele, através do poder de Deus, fizesse grandes coisas, porque Deus sentia o que ia no coração do profeta Elias, um homem que se colocava como servo de Deus, que conhecia a palavra de Deus e que fazia as coisas segundo a vontade de Deus. Essa nossa... Descobrimos, né, por que Elias era um homem poderoso na oração. Porque aquele quem ele orava era um Deus poderoso, um Deus misericordioso e um Deus de amor, que agia na vida de Elias. E que através de Elias fazia grandes coisas na vida do povo de Israel. É interessante também nós dizemos que nós não podemos fazer orações egoístas, pedindo só coisas para nós, ou coisas materiais, ou coisas que nos acrescente, que realmente não vai nos fazer grande diferença. É importante que nós tenhamos uma visão de reino. Elias tinha uma visão de reino. Então a oração dele era respondida e correspondida, porque as coisas que ele pedia eram em favor do reino de Deus e do reino de Israel. Poucas vezes, ou quase nenhuma vez, Elias orou pedindo em seu favor próprio, pessoal. Então ele era um grande homem por causa de todas estas coisas, um grande homem de Deus e um grande homem em oração. Amém? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa lição, que tenham gostado, e continuem aí. Nós estaremos logo já publicando a nossa 7ª lição, e assim até o final do ano, até acabarmos o nosso curso. Obrigado a todos pela atenção, fiquem com Deus, até mais.